Graça e paz, a paz do Senhor a todos, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler aqui Marcos capítulo 10, especialmente no verso 52, diz a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Que mensagem interessante. Seguiu Jesus pelo caminho. E quando recebeu o milagre, e quando recebeu uma cura, quando Jesus disse: a tua fé te salvou. E quando isto, Jesus disse: a tua fé te curou. Esta é a fé que nós recebemos, o grande benefício, como fez o cego Bartimeu. O cego Bartimeu clamou pelo Senhor Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele necessitava de um milagre. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, eu estou cego. Eu não consigo enxergar. Eu preciso deste milagre. Tem misericórdia de mim. A Bíblia descreve que Jesus parou à beira do caminho. E quando Jesus parou, a multidão parou também. Aquela mesma multidão, irmãos, que seguia Jesus, talvez o coração longe de Jesus, e quando a multidão disse para o cego: cala a boca, cego, mandou o cego calar. E quando o cego clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandando calar. Aquela multidão que questionava a respeito de Jesus. É a mesma multidão que mandou Jesus, ou seja, questionava a respeito de Jesus, porque Jesus visitava os fariseus, visitava os publicanos, visitava os pecadores, comia com os pecadores, visitava a casa de pecadores. Era mesmo a multidão que questionava a respeito de Jesus. E quando isto, Jesus para e manda chamar o cego. E a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. E o cego, Bartimeu, é um pouco escolhido de Jesus. E quando a multidão está ali, muita gente seguindo, muitos foram chamados, mas pouco foi escolhido. E o cego foi escolhido. Louvado e exaltado seja Deus. Eu quero dizer neste momento que Jesus ele é muito maior do que qualquer profeta. Jesus é muito maior do que o templo. Jesus é maior do que o dia da semana. Jesus é muito maior do que qualquer rituais do Antigo Testamento. Porque o cego de Jericó clamava por Jesus, filho de Davi. Porque a informação que o cego recebeu foi: o Jesus que está passando ali é Jesus o Nazareno, o Jesus natural, o Jesus os judeus, o Jesus filho carpinteiro, o Jesus filho de Maria, o Jesus que é pregado na parede, o Jesus feito de madeira, o Jesus feito de objeto, feito de gesso, feito de outra coisa. E é este Jesus que a multidão segue, mas o cego não seguia este Jesus. Ele seguiu Jesus, o sobrenatural. Ele clamou Jesus sobrenatural, Jesus filho de Davi, que é o Rei dos reis, Senhor e dos senhores. Jesus é aquele que assenta no trono, que reina para todo sempre. A informação que o cego recebeu foi o Jesus Nazareno. Quando ele pergunta: quem é que está passando ali? E a multidão dizendo: é Jesus o Nazaré. É o Jesus o Nazareno. O Jesus de Cafarnaum, o Jesus da Judéia, da Galileia, o Jesus filho do carpinteiro. Mas ele buscava o Jesus muito maior do que aquele Jesus que a multidão seguia, com o coração voltado para o mundo, com o coração em dúvida, com o coração de questionamento, de zombaria, questionava também com incredulidade, dizendo que Jesus está entrando na casa de pecadores, que Jesus está entrando na casa de ladrão, Jesus está entrando na casa de prostituta. Este é um coração duro que o povo tem. Foi por isso que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus contando a parábola, que a semente caiu nesta terra que não foi aproveitado, e veio o inimigo, tirou aquela palavra, tirou aquela semente, e a semente é a palavra de Deus. E quando isto, a semente caiu em boa terra, este brotava, este clamava: Jesus, filho de Davi.
A se cai em boa terra é aquele que tem o coração de bondade, o coração de humildade, que tenta buscar Jesus de todo o coração. A semente que cai em boa terra foi aquela que caiu no coração do centurião de Cafarnaum. Por isso que Jesus diz que nunca encontrou uma fé tão grande como esta. E a boa semente, irmãos, que caiu em boa terra, é aquela que caiu no coração do oficial do rei, que foi em busca de Jesus, porque ouviu falar que Jesus faz milagre, que Jesus ressuscita os mortos. E quando isto, Jesus disse: vai, o teu filho vive. A boa semente que cai em boa terra, irmãos, é aquela que cai no coração da mulher do fluxo de sangue, que diz assim: se eu apenas tocar, sararei, serei curada, serei curado. E esta semente caiu em boa terra, e ela tocou em Jesus e foi com fé. Jesus disse: vai, filha, filha, a tua fé te curou. E Jesus, ele quer dizer isso para nós. Eu quero dizer neste momento, quando a semente cai em boa terra, você pode produzir 60, 30, 100. Nós podemos produzir, porque nós devemos buscar Jesus, porque nós ouvimos falar que Jesus é maior do que Jonas, porque nós ouvimos falar que Jesus é maior do que o dia da semana, porque nós ouvimos falar que Jesus é o maior descanso para nós, e quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados. Pessoas que estão cansadas porque estão seguindo igualmente a multidão, seguindo igual a multidão que questiona a respeito de Jesus. E quando Jesus se oferece como sendo o pão verdadeiro que desce do céu, e a multidão continua comendo o pão falso, comendo o pão falso, o pão qualquer, de Jesus, que é o pão verdadeiro, e as pessoas não querem. E Jesus também se oferece como sendo a água viva que jorra para a vida eterna. E a mulher samaritana foi salva porque ela bebeu desta água, porque ela estava bebendo da água que não era a água sobrenatural, mas ela bebia da água natural, que é a água do mundo. E quando Jesus, que é o sobrenatural, veio como a água viva que jorra para a vida eterna, da mesma forma do pão que Jesus veio para o mundo, e o mundo comendo o pão deste mundo. E Jesus disse: come desse pão verdadeiro que desce do céu, que você vai ter a vida eterna para sempre. O pão que permanece, não o pão que perece, mas o pão que permanece para a vida eterna. Por isso que Jesus se apresenta na última hora no meio da multidão, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Este é o Jesus que curou o cego de Jericó. Este é Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. Porque a semente caiu em boa terra, caiu no coração de Jairo, que se ajoelhou nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, venha depressa, porque minha filha está na beira da morte. Da mesma forma como fez o oficial do rei. E Jesus está ali para realizar grandes milagres. E quando foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, e ela recebeu a cura, que estava oprimida pelo inimigo há 12 anos, porque ela não reconhecia a verdade, mas agora ela sentiu a presença de Deus, porque bebeu desta água verdadeira, porque comeu do pão verdadeiro que desce do céu. E Jesus é aquele, louvado, exaltado seja Deus, que veio ao mundo para dar a vida por nós, como sendo o bom pastor. E Jesus é maior do que qualquer rituais do Antigo Testamento. Ele é muito mais do que o sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote verdadeiro, não o sumo sacerdote humano, mas o sumo sacerdote celestial. O templo celestial é Jesus Cristo, não o templo terreno, não o templo terrestre. Mas Jesus é muito mais do que qualquer profeta, não o profeta deste mundo, mas o profeta do céu. Ele é muito maior do que a arca do Antigo Testamento, que era feito de madeira, coberto de ouro, mas ele é puro, a arca da aliança que desce do céu, que está sentado no trono, que é a nova arca da aliança, que é o Novo Testamento, que é o dia novo, não é um dia da semana. Jesus não é o dia da semana. Jesus é para toda a vida, para a vida eterna para nós.
Ele é a arca da aliança eterna. Ele é o dia mais importante, que totalmente diferente do dia de sábado. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Ele é muito mais do que qualquer rituais, do que qualquer sacrifício do Antigo Testamento. Jesus é maior do que qualquer sacrifício de animais que era feito no Antigo Testamento. Ele é muito superior, muito mais daquilo que os homens não conseguem enxergar. E nós, como cristãos, observamos pelas Escrituras Sagradas como a Bíblia sendo a única regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E nós olhamos para o Senhor Jesus através da fé. É através da fé, porque Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então Jesus é muito mais do que qualquer outra coisa. Então hoje em dia as pessoas só seguem Jesus o natural, o Jesus qualquer. E nós somos diferentes. Nós seguimos o Jesus, o sobrenatural, o Filho de Deus, aqueles que declarou para nós, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. E Jesus é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus é muito mais do que qualquer profeta, qualquer outra coisa, qualquer rituais, qualquer sacrifício do Antigo Testamento. Ele é o Novo Testamento para nós. O Filho de Deus puro, que veio ao mundo entregar sua vida por nós, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Foi assim que o cego de Jericó alcançou a cura, alcançou a salvação, e quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, e logo ele seguiu a Jesus. Devemos seguir Jesus como Zaqueu. Devemos seguir Jesus porque ele vai entrar na nossa casa dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus por isso.